cabeças que estão tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Vamos falar hoje, rapaziada, sobre carro elétrico. Carro elétrico. Como compensa hoje você comprar um carro elétrico? Entendeu? Então assim, você que está pensando, eu quero futuramente comprar um carro elétrico, como seria o carro elétrico bom para mim e tal, enfim. Vou falar tudo para vocês, vou explicar um pouco, vou estudar um pouco sobre carro elétrico para estar falando para vocês aqui. Mas antes de mais nada, vai lá, ajuda aí, clica aqui, se inscreva no canal pra gente. Se inscreva, deixa seu likezinho que ajuda muito aí. O YouTube tá mandando esses vídeos. Falando em carro elétrico, vai um bem ali, ó. A gente vai falar sobre ele. E aí, Dolphin Mini. Vamos falar sobre aquele carro ali, porque tem um amigo meu que tem um. E a gente vai falar sobre ele. Então é isso, rapaziada. Se inscreva no canal. O que acontece? Muitas das pessoas, às vezes, quer comprar um carro elétrico, mas ela fica sem entender ou sem analisar, assim, o que pode acontecer, como é que vai ser, as consequências, entendeu? Então, assim, eu vou falar um pouco sobre isso. Você que, de repente, está pensando em comprar um carro elétrico. Como compensa hoje você comprar um carro elétrico? O que acontece? Às vezes as pessoas compram sem imaginar, por exemplo, eu vou comprar um carro elétrico e eu vou viajar, tal. Então, assim, você já tem que pensar nisso. Para onde você viaja, para onde você quer viajar, vai compensar um carro elétrico? Então, não compensa. Então, como que eu diria para vocês hoje comprar um carro elétrico? Quem precisa de um carro elétrico, entendeu? E quer comprar um carro elétrico, quer ter uma economia, você tem que analisar isso tudo, porque quando você vai comprar um carro, não é você comprar vamos supor, um sapato, um tênis, uma roupa, entendeu? É um negócio que deve ser estudado, entendeu? Eu falo sempre que deve ser estudado, analisado, calculado, tudo bonitinho. Vamos supor, você paga, quanto custa para ter uma carga de bateria no carro hoje, elétrico, por exemplo? Vamos pegar o Dolphin Mini ali como exemplo, né? Um Dolphin Mini daquele ali hoje custa outra ali, ó, tem muito, passando o trem ali. Um Dolphin Mini hoje está na média de 120 mil reais, se eu não me engano, daquele ali, ó. Vocês estão vendo lá na frente. Custa 120 mil reais, né? Você compra um carro desse, quanto você gasta de gasolina por semana? Vamos supor, não, por mês. Vamos calcular por mês. Você gasta de gasolina por mês. Eu, nesse ketchupzinho aqui, no meu palio, eu gasto na média de 400 reais por mês, né? É 100 por semana, mas vou botar por final de semana e eu gasto 400 reais por mês, né? Um carro elétrico, se eu fosse ter um carro elétrico hoje, eu ia gastar, na média, 100 reais por mês de energia. Vou botar aí, 100 reais por mês de energia. Eu rodo na média de 400 km por mês, né? Então um carro elétrico roda 400 km desse Dolphin Mini, não chega a 400 km, né? Fala que é 400, mas você tem que analisar aí que você não vai rodar até acabar o combustível, acabar a bateria, né? Entendeu? Então assim, você gasta 400 reais, vai ser 300 reais a menos, 300 reais a menos. Né? Então, assim, já é uma economia boa, bacana. Então, assim, o que você tem que calcular? Você tem que calcular que você está economizando. Quando você economiza, quem fez economia aí vai entender, quando você economiza, você deposita, você guarda, entendeu? Você cria aquele porquinho que você vai estar engordando ele, né? Vamos supor. Então, assim, se você comprou um Dolphin Mini, eu vou te dar um exemplo de Dolphin Mini, vou dar um exemplo de 400 reais por mês, entendeu? Para vocês terem uma ideia, mas isso pode alterar de acordo com o carro e com a economia que você vai fazer. Correto? Então, se você tem um Dolphin Mini e você gasta só 100 reais por mês, nessas contas que eu fiz, eu gastando 400 no Palio, então sobra 300. O que você tem que fazer? Você tem que economizar esses 300, você tem que depositar esses 300. Ah, mas para que eu vou depositar esses 300? Pô, você não quer fazer uma economia? Você não gastava 400? Então você está gastando só 100? Guarda 300, porque futuramente você vai precisar, vamos supor que o carro elétrico ele tem uma depreciação mais alta um pouco, né? E aí você vai economizar no dia que você for trocar seu carro elétrico, porque você pagou 115 mil reais no carro elétrico. Você usou ele em um ano, vamos supor quanto que você economizou no ano, ó, 300 reais no ano, dá, vamos lá, 300 reais no ano, quem faz a conta? Eu mesmo vou fazer, não vou fazer, calma aí, vou fazer a conta. 10 dá 3 mil, não, deixa eu ver aqui, ai meu Deus, fugi da escola. 2 meses dá 600, 4 meses dá 1.200, 8 meses dá 2.400, mais 600 dá 3.600 no ano. Se eu estiver errado, eu vou colocar aqui na descrição. Mas se eu não me engano, é 3.600 por ano você economizou no carro elétrico, correto? 3.600 no ano. Pô, é uma economia boa no ano, né? 3.600 você economizou. E aí, de 2 anos, dá 7.200 de 2 anos. De 4 anos, 14.400.
4 anos. Em 8 anos, 28 mil. Vou botar aí que você economiza aí 20 mil em 6 anos. 5 anos, 20 mil. Vai botar que você economizou 5 anos, em 5 anos, 20 mil. Olha, 20 mil. E aí, você acha que valeu a pena 20 mil de economia em 5 anos? Uma média, vamos supor? Porque o carro elétrico tem uma depreciação alta. Será que a depreciação dele vai ser só 20 mil em 5 anos? Será? Né? Então isso é calculado. Você botou aí que você economizou em 5 anos 20 mil reais. Eu estou botando aqui. Vamos supor que seja. É uma média, tá, pessoal? Não é que você economizou 20 mil reais. Você pode ter economizado 15 ou 30 mil reais. Na média de 15 a 30. Vamos supor aí. Aí o carro elétrico você pagou 120. Será que durante 5 anos você perdeu só 30 mil, vamos supor, 40 mil de depreciação em relação a um outro carro no mesmo valor de 120 mil? Entendeu? Então, isso tem que ser calculado. E é fácil de calcular, entendeu? Não é difícil. Se você pegar a depreciação, você jogar no Google aí, tudo vai dar aí a depreciação de um carro desse aí durante 5 anos, quanto você economizou e tal. Aí vem outra questão. Mais um ponto que você tem que analisar também. Um carro elétrico, você não pode viajar. Ah, posso. Ah, mas depende. Para onde você vai viajar? Por exemplo, eu viajo muito para o Piauí. Aonde eu viajo, nem se tivesse carga, não teria como chegar, porque assim, onde eu vou é 1.200 km. Um carro, eu acho que não tem nenhum ainda que alcança 1.200 km 100% elétrico, né? Então já para mim já não compensa viajar. Ah, mas tem carga na estrada. Ah, tem recarga na estrada, mas você vai viajar com carro para recarregar na estrada? Cara, é meio complicado, porque assim, às vezes você viaja, vamos supor, tem uns pontos aí que mostram no próprio aplicativo, que mostra onde tem recarga, correto? Mas aí você tem que viajar com tempo, porque se você chega lá num ponto desse, já tem um carro lá ou dois carregando, você vai ter que esperar um tempinho, né? Porque se eu não me engano aí, não sei, mas é 1 hora para recarga rápido. Se for 1 hora, meia hora, vamos supor, vou botar meia hora. Tem dois caras lá, dá 1 hora, mas meia hora pro seu dá 1 hora e meia. Então você vai ficar assim 1 hora e meia esperando perdido ali, entendeu? Podendo arriscar de ter mais gente e tal, você demorar mais tempo, entendeu? Então já é um problema para viajar. Então, sim, eu aconselho que se você tem um carro elétrico, você pensa em economia boa, é bom você ter um outro carro para viagem. Por exemplo, hoje para mim hoje compensaria eu ter um carro elétrico, que eu tenho uma caminhonete para me viajar. Aí sim, era bom um carro elétrico. Por exemplo, eu vendesse esse ketchupzinho aqui, pegasse um carro elétrico e dentro e tal, era top. Mas aí eu já tinha que ter aquele cálculo que nós fizemos anteriormente de quanto eu ia economizar em 5 anos, né? Quanto que eu ia perder nesse carro elétrico se eu fosse vender daqui 5 anos, entendeu? Para ver se compensava em relação ao carro a combustão. Né? Às vezes eu economizei 20 mil em 5 anos, mas aí eu perdi 40 mil na depreciação do carro elétrico e no outro eu só perdia 20. Entendeu? Então, assim, já não compensou. Já não compensou com as limitações que você tem. Entendeu? E a economia que eu tô falando aí, pessoal, às vezes você tem que somar também de manutenção, de tudo, da manutenção do carro a combustão, da manutenção do carro elétrico. Tudo isso é bom ser pensado, bom ser calculado. Então, assim, o que eu quero mostrar para vocês? Antes de comprar um carro elétrico, calcule bem, entendeu? Quanto você vai economizar. Agora eu vou dar a minha opinião como eu compraria um carro elétrico hoje. Hoje, se eu fosse comprar um carro elétrico. O que acontece? Se eu tivesse minha casa eu tenho, mas se eu tivesse energia solar na minha casa e eu produzisse energia, as placas que eu tivesse produzir para mim carregar esse carro elétrico e eu não gastar nada de energia, aí sim, aí compensa total para mim, porque se eu gasto R$ 400 por mês, eu não ia gastar nada, entendeu? Nada de energia, de consumo de energia. Eu tenho energia solar, como eu conheço pessoas que têm energia solar em casa, comprou um carro elétrico e ele roda e não gasta nada. Então, assim, é uma economia top. Se vai rodar todo dia, você não vai gastar nada, entendeu? Então é ótimo. Para mim seria ótimo. Eu tendo energia em casa. Aí dá para fazer economia boa. Ou então, se você é Uber também, você roda por aplicativo, é ótimo também. Os Uber, a maioria estão rodando aí. E se o cara tem energia em casa, melhor ainda, você não vai gastar nada, cara. Já pensou você rodando de Uber? Você ganha aí 1.000 conto por semana. Vou botar 1.500, mas você gasta 500 de combustível, um exemplo. Você vai gastar 1.500 livre, entendeu? Então, olha a economia que você vai fazer aí. Então, assim, hoje o que compensa carro elétrico, pra mim,
a minha opinião é você rodar de Uber, e o Uber só roda geralmente aqui na capital, só dentro de Brasília ou dentro de São Paulo, onde você estiver. Ou então, se você tem um outro carro para você viajar, claro, ou se você não viaja de carro, você só viaja de avião, e você só anda de carro aqui dentro, aí compensa. Para mim não compensa, porque eu não viajo de avião, não gosto. Eu gosto de pegar a DR-zona e pisar, entendeu? Então, assim compensa. Então, se você quer comprar um carro elétrico, vou ser bem real para você, rapaziada, estude bem, planeje para executar o serviço e ficar bom demais, entendeu? Porque um carro, mais uma vez eu vou falar para vocês, não é um tênis, não é um sapato que você vai ali e compra e você não vai revender ele, entendeu? Você vai usar e acabou, você joga fora, entendeu? O carro não é isso, o carro não é isso. A não ser que você tenha muito dinheiro, não, mas eu não esquento em perder dinheiro, eu tenho dinheiro. Se você tem dinheiro, não se preocupa em perder, eu comprei por 120, daqui 5 horas eu vendo por 30, tá bom pra mim, ou por 20. Aí compensa, você não estaria esquentando com isso. Mas se você pensa em usar 5 anos e revender, entendeu? Tem que analisar. Isso não é só para carro elétrico, mas também para carro a combustão. Por exemplo, você vai comprar um carro zero aí, você tem que analisar a depreciação. Tem uns carros francês aí, entendeu? Que a depreciação é muito alta. Você usa daqui 5 anos, você perdeu dinheiro demais, demais, demais. Então tudo tem que ser analisado. Fechou? Essa é a minha opinião. Se você tem uma opinião, deixa seu comentário aqui, entendeu? É muito importante pra gente e pra mim também, pro YouTube, mostrar mais para as pessoas. Comenta aqui, fala assim, mas compensa disso e disso e disso, entendeu? Deixa seu comentário. Fechou, rapaziada? E deixa a opinião também, deixa comentário aí em relação a qual vídeo gravar, enfim, dando opiniões aí em relação a vídeos. Fechou? Tamo junto, misturado. Espero que você tenha gostado do videozão aí. E até o próximo vídeo.